Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um ano, mais uma classe da EBED, da PIB Floripa, a Primeira Igreja Batista de Florianópolis, a EBED, que é a escola de ensino e discipulado da Igreja Batista de Florianópolis. Meu nome é Júlio, eu sou professor da classe de Dons Espirituais e essa é a nossa primeira aula, então todos sejam bem-vindos. Você que está assistindo pela primeira vez, você que está nos acompanhando pela primeira vez também através aqui da nossa gravação, da nossa live, seja muito bem-vindo. Esta é a aula de Dons Espirituais. Então eu vou fazer aqui rapidamente uma apresentação. Estamos no ano letivo de 2021, aí iniciando essa classe de Dons Espirituais. Lembrando a todos que as nossas aulas vão acontecer de forma ao vivo todos os domingos ali nas salas do centro administrativo da Igreja Batista de Florianópolis, e também todos os domingos a gente vai estar soltando para vocês uma nova aula aqui pelo canal do YouTube da PIB Floripa. Então vem acompanhar com a gente esse nosso ano, que serão 3 meses. Passaremos 3 meses falando sobre dons espirituais. Então vamos ali para iniciar nossa aula para uma apresentação do professor. Meu nome é Júlio Rosso, sou casado com a Natália, pai do Benjamin. Somos todos membros da Igreja Batista de Florianópolis há pelo menos 5 anos, um pouquinho mais, desde o nascimento do nosso filho. Eu sou gaúcho, nascido em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Tenho 33 anos. Hoje trabalho na área comercial de uma indústria de alimentos no Brasil. Sou graduado em Teologia pela Universidade Unicesumar de Maringá, no Paraná, e sou membro da PIB Floripa desde 2015. Então, se eu gostaria de deixar para vocês uma frase, um pequeno texto de abertura que possa aí identificar e representar aquilo que eu sinto com relação ao ensino, é o seguinte: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Essa é uma frase do grande, um dos grandes homens da história da teologia da igreja, o C.S. Lewis, que era professor em Oxford. Foi aluno em Oxford, na Inglaterra, também foi professor, que escreveu muitos livros. Eu indico vocês a ler. Grande parte dos livros do C.S. Lewis são simplesmente sensacionais, e um dos mais famosos foi aquele que virou filme, que são as Crônicas de Nárnia. Quem que nunca ouviu falar de Crônicas de Nárnia? E o Leão Aslan, o Leão Aslan, que representa a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a aula sobre dons espirituais. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, de forma bem didática aqui, porque a gente tem que ir rápido, porque é uma aula sem interação nesse momento, mas vamos aí nesse momento para uma reflexão. E aí, você sabe qual é o seu dom? Sabe qual é aquilo que o Senhor te chamou para fazer dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua obra? E essa é a pergunta que a gente fala. E a aula, falando um pouquinho sobre a aula, nós vamos utilizar uma apostila onde vai estar disponível para vocês em forma digital, através dos grupos de WhatsApp. Iremos montar um grupo de WhatsApp com todos os participantes da aula, tanto presencial quanto o formato digital, e essas pessoas vão receber a apostila em forma digital. Se você fizer questão de receber essa apostila em forma física, nós também temos ali condição de imprimir essa apostila e entregar para você de alguma maneira, ou na PIB Floripa, ou entregando na sua casa, se for da sua vontade, Então essa apostila foi constituída e composta e desenvolvida pelo nosso saudoso pastor Paulo Solonca, que era líder da PIB Floripa por 20 anos, e o pastor Paulo nos deixou já faz 3 ou 4 anos, O pastor Paulo, nesse momento, está lá com o Senhor Jesus na glória, mas nos deixou muitos ensinamentos, e esse ensinamento sobre dons espirituais foi basicamente todo escrito e desenvolvido pelo nosso querido pastor Paulo. Um forte abraço aí para todo mundo que conviveu com o pastor Paulo e teve a oportunidade de ter o ensinamento dele. Vamos ter esse gostinho agora de ter aí
claro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, as sábias palavras descritas aqui sobre dons espirituais. Serão abordados a maior parte dos dons expostos na palavra de Deus. Quem é você no corpo de Cristo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quem é você no corpo de Cristo? Então vamos lá. Sobre as aulas, os ensinos e as considerações sobre o assunto foram tirados de 4 grandes textos bíblicos que serão doravante, né, nossa base, serão a nossa base para o estudo sobre os dons espirituais. São eles: 1 Coríntios 12, 13 e 14, Romanos 12, do 1 ao 8, Efésios 4, do 1 ao 16 e 1 Pedro do 4, capítulo 4, versículo 7 ao 11. Então, as 4 bases bíblicas que nós vamos utilizar para falar sobre dons espirituais. Então, ali, nesses 4 textos bíblicos de Coríntios, de Romanos, Efésios e 1 Pedro, nos 4, alguns dos dons se repetem e em vários deles, novos dons são acrescentados. Por isso é importante você ficar ligadinho, ficar muito atento para descobrir e entender qual é o seu dom espiritual. E é muito legal porque a gente vai ter uma avaliação. Teremos uma avaliação, eu passarei isso para vocês, para você ali avaliar e colocar ali as suas... o que você pensa a respeito da sua personalidade, o que você vê com relação ao trabalho na igreja, aptidões que você tem, visões que você tem, e ali esse teste vai tentar te direcionar para aquilo que mais se aproxima do seu dom espiritual. Então, olha só, você vai ter oportunidade de fazer um teste e esse teste vai estar à disposição de você também via digital. Nós iremos mandar para você nos grupos de WhatsApp. Então, é muito importante você ficar ligadinho com a gente para poder estar compartilhando esses materiais muito bacanas. E você que já é membro da PIB Floripa, é só entrar em contato com a equipe de comunicação da PIB Floripa. Todo mundo está incluso naquele WhatsApp da PIB Floripa. Você entra lá em contato, né, com comunicação e pede ali todas as orientações, ou também através do nosso telefone que a gente vai estar deixando aqui logo mais aqui na nossa aula, tá bom? Vamos seguindo. Então, algumas perguntas básicas para começarmos aqui a introdução sobre dons espirituais. Talento e dom são a mesma coisa? Eu pergunto para vocês, talento e dom são a mesma coisa? E vamos lá para o significado do dicionário. Olha só o que o dicionário fala a respeito de talento. Aptidão em vulgar, natural ou adquirida. Engenho, possui talento para magistério, é um exemplo. Indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomum, é um talento de primeira ordem. E o que é dom para o nosso dicionário da língua portuguesa? Qualidade inata, natural, aptidão, talento, tem dom de pintura. Aptidão natural para algo ruim, tinha dom de ser chato. Olha só a diferença entre as duas, entre talentos e dons. Então aí a primeira classificação do dicionário, se são a mesma coisa ou não. E vamos seguindo. Presente oferecido por alguém, dádiva, tá lá, ó, religião, graça que se recebeu de um santo ou entidade espiritual. Então, olha só que o talento tem uma classificação um pouco mais extensa para classificar ali. O mais bacana é que lá no nosso dicionário aparece religião, graça que se recebeu de um santo ou entidade espiritual, né? Entendendo que, claro, o dicionário está englobando aí várias religiões para poder ser plural também naquele acesso à informação daqueles que estão lendo. Então, olha só que legal. Religião, graça que se recebe de um santo ou entidade espiritual, ou de um ser espiritual, né? Quem é que dá o dom para cada um de nós? Uma das coisas que é importante ser dita já nessa introdução é que eu creio, Júlio Rosso, professor da EBED, que em todas as comunidades de fé existem dons múltiplos e todos os dons são presentes na comunidade de fé. Nem todas as pessoas terão os mesmos dons. Muito provável que cada pessoa terá um dom diferente uma das outras de propósito, para que nós possamos trabalhar de forma múltipla nos vários ministérios que a igreja dispõe hoje para que a gente possa estar aqui, né? Trabalhando. Então, uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça e gostaria de dividir com vocês no momento que a gente chega a 10 minutos de aula já, é o seguinte: eu não creio que o Senhor tenha dado os dons para a comunidade de fé, para as pessoas,
dentro da comunidade de fé para que esses dons sejam escondidos ou colocados como opção B ou deixados de lado ou não utilizados. Eu acredito que se o Senhor te deu um dom, é para que você utilize ele principalmente na comunidade de fé onde você está introduzido hoje, onde você está inserido hoje, e em segundo ponto, se possivelmente uma saída missionária, uma saída para um ministério fora da comunidade de fé, uma saída para uma ajuda humanitária, e aí sim eu creio muito que o Senhor primeiro te utilizará dentro da comunidade de fé e depois te utilizará de outras maneiras, com certeza, tá bom? Dom é desde o nascimento? Ó, a primeira pergunta, é possível desenvolver algum dom por força própria? Se não, de onde vem o dom? E a terceira, você conhece os seus dons espirituais? Quais são? Então vamos lá para a definição de dom. A definição básica de dom é a seguinte: capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para cada crente em Cristo para ser usada em conexão com os ministérios da igreja. Foi o que eu acabei de falar. É uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus, né, para cada crente em Cristo, para ser usado em conexão com os ministérios da igreja, a fim de que a igreja, possa crescer em qualidade, quantidade e organização. Então, olha só que importante isso, né? Não somente crescer em quantidade, mas em qualidade e organicamente, né? De forma orgânica, de forma em que os ministérios sejam interligados, além disso, entre que os ministérios consigam falar as mesmas línguas, as pessoas consigam caminhar juntos, falando o mesmo diálogo, os mesmos objetivos sejam traçados. Então, além de qualidade, quantidade e organicamente também muito importante. Sinônimo de dom. Dom é igual a graça, né? Medida de fé, manifestação do Espírito Santo. Então, o dom é uma graça. O que é uma graça? Aquilo que a gente recebe sem merecer. É aquilo que nós temos recebido constantemente do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo. É uma medida de fé também, uma manifestação do Espírito Santo. Então, louvado seja Deus que nós temos essa oportunidade de receber isso. Eu não acredito que existe crente convertido, vivendo hoje numa comunidade de fé que não tenha dons. Eu acho que todo mundo tem dom. Sim, todos temos dons. Só temos que descobrir qual é o nosso dom. E quando a gente descobre o nosso dom, eu tenho certeza que o que o Senhor deseja de nós é que nós possamos dividir essa graça que foi dada a nós com outras pessoas, com outras vidas, com outras... Já aqui pro nosso online, né? Tivemos uma pequena quedinha, mas já estamos de volta aqui à aula. A aula já está caminhando já normalmente como a gente estava esperando. Então, considerações importantes dentro daquilo que a gente já expôs para vocês aqui como introdução. As considerações importantes. Vamos lá. Considerações importantes. Não confunda dons espirituais com o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé. Além da fé, a gente tem também a brandura e o autocontrole. Esses, em especiais, os frutos do Espírito em especial, eles estão na ideia que a gente traz aqui nessa aula, é que o fruto do Espírito está contido em todas as pessoas. Por isso que é diferente o fruto do Espírito dos dons espirituais. Os dons espirituais são dados para todos, sim, mas nem todos são dados para todos. Cada um tem um ou mais dons espirituais. Já o fruto do Espírito é como se fosse o combo conversão. Você se converteu, você reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador, você tem caminhado com Jesus nessa caminhada, Jesus te chamou para caminhar junto dele. Quando você recebe a presença do Espírito em sua vida, o fruto desse Espírito, aquilo que o Espírito te entrega
como alimento todos os dias, são essas características, principalmente essas atitudes. São ações de amor, de alegria, de paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura e autocontrole. Então, esses frutos do Espírito têm que estar presentes na sua vida. Se você não tem amor, se você não tem alegria, paz, paciência, bondade, fé, brandura, temos que encontrar o porquê que isso está acontecendo com a sua vida. E é preciso que nós tenhamos uma caminhada talvez de discipulado, ao lado de um discipulador, de um pastor, para entender por que isso não é visível na sua vida. Tudo na vida cristã está relacionado a fruto. Se você dá fruto, você está caminhando com Jesus. Se você não dá frutos, você está muito próximo daquela árvore que ficou sem frutos e Jesus a amaldiçoou a perder a sua vida a partir daquele momento em que ela não tinha frutos para lhe dar. Então a gente tem que ter muita vigilância nesse ponto. Se os frutos do Espírito não estão vivificados, presentes em nossa vida, nós temos que de fato caminhar junto com o discipulador, com o pastor dentro da PIB Floripa para entender por que isso, e eu fico à disposição de você se você tiver necessidade ou alguma dúvida a respeito de frutos do Espírito, tá? Considerações importantes: tocar um instrumento musical ou possuir uma bela voz não significa ter um dom espiritual para louvar a Deus. Falar bem em público nem sempre é sinal de possuir dom espiritual do ensino. Louvar não é dom, isso é dado a todos. Todos temos que louvar a Deus constantemente. Não confunda dons espirituais com talentos, isso é muito importante. Saber tocar violão, cantar, falar em público não é um dom espiritual, isso é um talento que é dado não somente aos que caminham com Jesus, mas como outras pessoas. Outras pessoas que não caminham com Jesus, que não reconheceram Jesus como suficiente Salvador, também nesse momento sabem tocar instrumentos musicais, cantar, fazer belas pinturas, fazer grandes construções, e isso não está relacionado a dom, e sim a um talento daquela pessoa. Também, falando mais sobre as considerações importantes do que nós vamos abordar nesse ano, nesses 3 meses de ensino de dons espirituais, não confunda dom espiritual com cargo na denominação ou na igreja local. Então, não significa que você tem um dom para ensino, não significa que você tem um dom para contribuição, ou de cura, ou de milagres, que você, por obrigação, terá que ser utilizado. É um desejo da comunidade de fé, assim como tem que ser o desejo daquele que desenvolve esse dom, seja ele qual for, de querer utilizar esse dom em prol da comunidade de fé. Então isso é muito importante ser colocado. Então se você, nesse momento, tem um chamado, entende que você foi chamado para um dom específico, se coloca à disposição dos ministérios. Fisicamente, nas aulas ao vivo, iremos semanalmente trazer um líder de cada ministério para falar um pouco a respeito do que é feito no ministério do Núcleo Vida, que é um ministério de contribuição. O que é feito no ministério dos missionários, aqueles que levam a palavra a outras pessoas, né? A gente vai levar o pastor lá para falar também. A gente vai levar missionários, se estiver disponível na igreja naquele momento, líderes das crianças, líderes dos jovens e de adolescentes, para poder dar um pequeno exemplo e transmitir para aqueles que estão buscando qual é o seu dom, de que forma que você pode se encaixar dentro da comunidade de fé. Possível extensão, acumulação de dons. Tome cuidado com isso, né? O reino de Deus não consiste a quem tem mais dons será melhor. A Bíblia diz o oposto disso. O próprio Senhor Jesus Cristo constantemente falava: aquele que for o menor será o maior. Aquele que for o último será o primeiro. Né? Aquele que se entregar de coração, aquela pessoa que realmente dar tudo que tem, aquela será recebida. Então tome cuidado. Tome cuidado para que isso não mexa com a sua cabeça. Né? E por que eu falo isso? Porque esse foi um dos sentimentos que foram gerados, amadurecidos na cabeça de Satanás quando Satanás estava no céu. Satanás já era o líder do louvor lá entre os anjos. Já tinha um cargo respeitado entre os anjos, tanto da parte de Deus, quanto do Espírito Santo, como do próprio Cristo, que estava sempre ao lado do Pai. Mas Satanás quis ser o Pai, quis ser o Criador, quis ser Deus naquele momento. E isso tem sido colocado na cabeça de crentes, sim,
constantemente. Então temos que vigiar, vigilância, vigiar e orar. Nunca deixe passar pela sua cabeça, ou você venha a concordar ou acreditar que o nosso inimigo já foi derrotado nesse momento. Ele vai sim ser derrotado. No mundo celestial, no mundo onde rege os espíritos, onde rege a parte espiritual, onde a gente não vê, que foi aquilo que Jesus Cristo falou para Pedro, porque Pedro não entendia das coisas espirituais como nós não entendemos. Lá Jesus Cristo já venceu Satanás. Mas nessa terra aqui nós precisamos caminhar com Jesus, porque nessa terra sim, Satanás continua dando as cartas e continua dizendo o que ele bem entende fazer. Então temos que ter muito cuidado, gente. Não podemos deixar com que esse orgulho, essa prepotência por dons, por cargos, por vontades, por desejos, seja maior do que louvar e glorificar o nome do Senhor. A melhor maneira de sabermos sobre o desenvolvimento espiritual dos nossos dons é olhar para os resultados de seu exercício. É através dos frutos, é através da olhar os frutos, percebê-los ele dentro da pessoa e fazer com que aquilo seja realidade em nossa vida. Razões para conhecer o seu dom. Por que você deve buscar conhecer o seu dom? Vamos lá. Razão para conhecer o seu dom número 1, está lá em Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto que conhecer o dom é sair da ignorância. Olha que importante isso. Você é aconselhado pelas escrituras sagradas a conhecê-lo. Na verdade, você está sendo ordenado a conhecê-lo. Então, abra os olhos para isso que está sendo dito. Vá atrás do seu dom, aqui através da aula, através dos estudos, através das orações, através dos teus momentos com Deus, porque Deus quer que você descubra o seu dom e quer que você use ele dentro da comunidade de fé, sim. Razão número 2, está em Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha que maravilha. É preciso que você descubra qual é o seu dom para que você seja usado no ministério de Deus, né? E que a igreja de Cristo seja edificada cada dia mais. Conhecendo o seu dom, você poderá exercê-lo dentro da comunidade de fé. Olha só que maravilha. Razão 3, está lá em Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Conhecendo seu dom, você poderá determinar prioridades no ministério da Igreja de Cristo e assim produzir muito mais frutos. Quando estamos saudáveis, quando estamos caminhando de forma correta, quando estamos sendo bem alimentados, quando estamos bem orientados, quando estamos recebendo o sol da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, essa planta cresce e dá muitos frutos. Então que a gente possa estar firmados sobre esse solo, que é a presença de Deus, que esses frutos possam cada vez mais serem maduros, suculentos, importantes, para que de fato nós possamos alimentar outras pessoas através de nossas vidas. E mais uma razão, está lá em Coríntios 12, do 6 ao 7, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum de todos. Então, olha só que importante. É importante que nós tenhamos atuação. E a gente só vai saber onde atuar de forma regrada, de forma organizada dentro da comunidade de fé, quando nós sabermos para que fomos chamados e qual é a necessidade que nós temos de colocar ali a nossa mão no arado e trabalhar em prol do reino de Deus. Você eliminará o risco de ficar com aquela sensação de frustração e sentir-se satisfeito por saber que está contribuindo efetivamente para a edificação da Igreja do Senhor. 7 verdades básicas sobre os dons espirituais. Olha só que legal, a gente vai trazer 7 das verdades básicas sobre os dons espirituais. Talvez são dúvidas que nesse momento você está tendo, são dúvidas que nesse momento estão aí pairando na sua cabeça e você não está conseguindo discernir se você foi chamado para A ou B, mas vamos lá. 7 verdades básicas sobre os dons espirituais. Essa é a aula de dons espirituais da PIB Floripa. Eu sou o professor Júlio Rosso
estou com vocês aqui nesse ano letivo 2021. Então, se você está ouvindo em 2023, 24, 25, também está sendo bem-vindo e você está sendo aí abençoado por aquilo que a gente está dizendo aqui nessa aula. Primeira verdade básica sobre dons. O Espírito Santo dá todos os dons necessários à realização do seu trabalho na igreja local. Foi o que eu falei lá atrás, né? Eu acredito que o Espírito Santo deposita sobre a igreja local todos os dons. Não necessariamente uma pessoa vai ter vários dons. Muito provável que Deus tenha dado um dom para cada um, talvez 2, talvez 3, talvez 4. E vamos chegar aí. Júlio, existe algum ser na Terra que tinha todos os dons espirituais? E eu vou adiantar para vocês dizendo o seguinte: sim, existiam pelo menos 12 que tinham todos os dons espirituais, mas a gente já vai chegar lá. Ali pela aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, a gente vai aprender um pouco mais e a gente vai chegar a esse ponto de descobrir quem são esses homens ou mulheres desses 12 ou 13, para muitos 14, que tinham todos os dons espirituais e por que eles foram escolhidos a ter todos os dons espirituais. Então, fique ligado na próxima aula, você não pode perder. Segunda verdade básica, né, a respeito dos dons. Cada crente individualmente tem pelo menos um dom espiritual. Também já falei aqui antes desses 7 verdades básicas. Eu pelo menos acredito que cada um de nós que está ouvindo nesse momento tem pelo menos um dom espiritual, com certeza. Com certeza você tem um dom espiritual. Agora a gente só precisa vasculhar, mexer, orar para descobrir que dom espiritual é esse. Vamos lá para a terceira verdade básica. Se por um lado os dons espirituais são dados soberanamente pelo Espírito Santo, de outro lado os membros do corpo de Cristo, a igreja, são ademoestados a procurar com zelo os melhores dons. Olha só, em 1 Coríntios 12, 31, o apóstolo Paulo vai falar: procurem os melhores dons. Júlio, existe dom melhor e dom pior? Olha, a gente vai chegar a falar sobre isso. Talvez a gente não veja na Bíblia que existe um dom pior ou melhor. Talvez não seja essa a classificação, mas talvez tenha lá na Bíblia escrito que existe um dom mais importante e um menos importante. Eu acho que é bom que a gente tenha bastante atenção para isso. 4. Cada membro com seu dom espiritual é necessário para o corpo. Portanto, se algum membro não está em atividade, o corpo inteiro sofre por causa dele. Então, se você tem um dom, exerça, pratique, trabalhe. Júlio, mas nós estamos numa pandemia, nós estamos isolados, muitos de nós não estamos indo à igreja. Existem meios de comunicação hoje para isso, meu querido. Você tem aí na sua mão um celular, que tem rede social, que tem WhatsApp. Utilize essas ferramentas dadas por Deus através dos cientistas, da tecnologia, para fazer o bem, para semear o bem às pessoas, para falar de Jesus, para falar sobre a misericórdia, pela tolerância, o respeito e o amor que estão contidos sim na pessoa do Senhor Jesus. E a gente exerce os nossos dons espirituais e também os frutos do Espírito através das redes sociais. Então utilize as redes sociais para o bem. Esse é o conselho do professor Júlio para você que está ouvindo a aula nesse momento. Chegando a 30 minutos, estamos indo para a parte final da nossa aula, essa primeira aula de introdução a dons espirituais, aqui da IBED, da Escola Bíblica de Ensino e Discipulado da Igreja Batista de Florianópolis. Número 5. Cada membro deveria ter oportunidade para usar o seu dom nas diversas relações interpessoais com os demais membros do corpo de Cristo. Olha só que importante. 6. Os dons espirituais devem sempre visar o benefício do corpo de Cristo à sua igreja. Os dons espirituais são usados para a gente exercitar na igreja. Não somente na igreja, mas principalmente dentro da igreja. E a sétima verdade básica é a motivação básica por detrás do exercício de um dom espiritual deve ser sempre o amor. Independente de o que te leva a estar hoje buscando essa aula de dons espirituais para descobrir qual é o seu dom, em primeiro lugar, meus queridos, nada pode ser maior do que o amor. Nada pode ser mais feroz do que o amor que está em nosso coração, a vontade, a ânsia de amar as pessoas assim como nós amamos a Deus. E amarmos a nós mesmos fazendo o que é certo, o que é correto. Então, nada pode estar acima do amor. Essa tem que ser a motivação básica para você que está ouvindo essa aula nessa manhã, tarde ou noite, independente, nessa madrugada, você está aí prestando atenção, Deus está te conduzindo e que você entenda essa verdade contida nessa palavra.
Quais são os dons? Vamos lá descobrir agora quais são os dons que estão descritos na palavra de Deus, naqueles 4 textos bíblicos que a gente foi lá atrás, né? 1 Coríntios, Romanos, Efésios e 1 Pedro. Vamos descobrir quais são os dons espirituais. Olha só, lista de dons espirituais está em 1 Coríntios, como eu falei, Romanos, Efésios e 1 Pedro. Observação, embora nenhuma das 4 passagens básicas sobre os dons tenha uma lista completa, que foi o que eu falei para vocês ali atrás, nem todas vão ter todas e nem todas vão ser diferentes uma da outra, então vai ter repetições. Tá? Então isso é muito importante ser dito. E quais são os dons espirituais descritos lá na carta de Coríntios 12, 13 e 14, escritas por o apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Primeiro dom, e aí você já vai anotando talvez. Peguem uma caneta, um papel, ou até mesmo quando você já tiver a apostila, vai marcando. O que você acha que você se aproxima disso? Você tem esse dom talvez latente no seu coração? Você já ouviu de alguém? Ou alguém já percebeu esse dom dentro de você? Através de frutos, através de testemunho? Então vamos lá. Primeiro de todos, apóstolo. Segundo de todos, profeta. Terceiro, mestre. Quarto, palavra de sabedoria. Quinto, palavra de conhecimento. Sexto, fé. Sétimo, milagres. Dons de cura, discernimento de espíritos, 10 línguas, interpretação de línguas, socorro e governo. Olha só, você pode me perguntar, Júlio, mas essa lista de 1 a 13, ela está em escala de importância? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo foi escrever essa carta para Corinto, para a igreja de Corinto, ele fez questão de numerar de 1 a 13 quais eram qual era o principal dom possível e o 13º sendo o dom menos importante dessa lista. Então, olha só, o primeiro dom é apóstolo, depois é profeta, depois é mestre, e depois vem para a palavra de sabedoria, depois palavra de conhecimento. Então, todos esses dons que você está vendo aí, tá aí ansioso, né? Tá aí curioso para saber o que vai ser dito de cada um deles. Eu vou falar ao vivo todos os domingos na PIB Floripa e também através dos nossos vídeos, nossas videoaulas aqui no canal da PIB Floripa pelo YouTube, tá? Então olha só que legal. Socorro, governo, interpretação de línguas. Vamos falar sobre línguas. Você tem dom de línguas? Você tem essa dúvida? É algo polêmico dentro da igreja? Vamos descobrir e vamos saber que dom é esse, como ele se manifesta, de que forma ele é desenvolvido, de que forma que a igreja vê ele nos dias de hoje e de que forma as outras comunidades de fé, outras denominações veem ele também. Importante a gente trazer a visão das outras visões teológicas a respeito disso também, para a gente não ficar na limitação daquilo que somente a gente entende e crê, mas também o que os outros pensam também, tá bom? Olha só a lista que está em Romanos 12. Profecia, ministério ou serviço, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Olha o dom de misericórdia, o dom de exortação. Você sabe o que é dom de exortação? Então a gente vai aprender aqui na nossa classe de dons da EBED da PIB Floripa. Olha mais uma lista, está citado lá em Efésios 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ou mestre, né? Então a gente vai descobrir se você tem um desses 4 dons. E a última listinha que está lá em 1 Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro. Olha só que interessante isso. São 2 dons. O dom de falar, que é o de ensinar, e o de servir, ministrar. Para o Pedro existiam 2 dons, nesse momento que ele escreveu esse texto. Falar, que é ensinar, e servir, que é ministrar. Então a gente vai descobrir se você também tem esse dom. Quem é você no corpo de Cristo? Essa é a pergunta que fica no final dessa nossa primeira aula de introdução ao ensino bíblico, de ensino e discipulado aqui na EBED PIB Floripa. Eu sou o professor Júlio Rosso. Tive a oportunidade de estar com vocês aqui por 35 minutinhos. Foi rápido sim, mas eu tenho certeza que o Senhor pôde falar com você por esses 35 minutos e para mim foi muito bacana, foi muito importante estar aqui com vocês. E a pergunta que fica é: quem é você no corpo de Cristo? Vê ali que na foto tem uma pessoa com a mão nos olhos, né, como se estivesse aflita para descobrir que isso também esteja sobre você, que você também esteja ansioso para descobrir
quem é você no corpo de Cristo, porque mais rápido você saber quem é você no corpo de Cristo, mais rápido você vai desenvolver o seu dom e mais rapidamente você vai ser usado por Deus na sua obra, eu tenho certeza. Então queria finalizar essa aula de hoje, né? Nesse ano letivo de 2021 que está se iniciando aqui na PIB Floripa, nessa aula online, aqui no canal da PIB Floripa, você que está ouvindo nós aqui da PIB Floripa de outras denominações, de outras religiões, de outras regiões do Brasil e do mundo, você que não é evangélico, você que não é cristão, você que é de outra religião, seja sempre bem-vindo. Nós somos uma igreja aqui em Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil, e você sempre será muito bem-vindo na nossa comunidade de fé. Meu nome é Júlio Rosso e essa foi a nossa primeira aula. Eu vou agradecer a Deus através de uma oração e pedindo a Deus também para que você caminhe conosco, não somente nesse primeiro dia, mas em todas as aulas que vêm pela frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo essa aula, ouvindo essas verdades, ouvindo essas orientações do Espírito Santo e aprendendo qual será o nosso dom, Senhor? Tu já sabes, tu já reservastes para nós e queremos agora descobrir quais são eles, Pai. Então, coloca em nosso coração a certeza de que estamos caminhando para a direção do dom correto, para que nós possamos ser usados por Ti na Tua obra que é maravilhosa. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa semana para você, você que está ouvindo hoje, amanhã, depois, à noite, de dia, de noite, de madrugada. Tenha certeza, toda semana, todos os domingos estaremos com uma nova aula aqui. Na semana que vem veremos o primeiro dom descrito ali entre os dons possíveis no ministério da igreja, tá bom? Forte abraço e até mais.